Eu uso isso como um gatilho às vezes, assim como ela me usa para outras coisas também. Mas enfim, eu falei sobre isso num post dessa semana também, de como ela me ajuda a me manter no trilho em relação a essa coisa, em relação a responsabilidade pela minha palavra, sabe? Ela é uma pessoa que me ajuda muito a fazer isso. Como ela tem muito bem estruturado isso, acho que desde a infância dela, sabe? Essa questão de responsabilidade com as coisas dela, com a palavra dela, com o horário dela, enfim, ela me ajuda também nesse quesito. Então, sempre que eu tô saindo da linha em alguma coisa que eu disse que eu ia fazer e não fiz, ela me lembra. E eu uso isso como um gatilho, sabe? Eu fico bravo às vezes, eu fico, putz, mas você tá mexendo no saco de novo e tal. Mas, não, sabe? Ela tá tentando me ajudar com uma coisa que eu tenho dificuldade e isso pra mim é um gatilho. Eu sei que eu tenho que usar menos, porque isso desgasta ela também. Sim, é uma coisa que eu tô tentando falar pra ele recentemente, porque a cada... Sei lá, toda vez que a gente fala, ele me faz uma pergunta e eu tenho que acionar minha memória e meu cérebro e acessar tudo aquilo que foi combinado. Mas isso, tipo... não tem a ver com isso. Não, tem também. Só porque eu desgasto você nesse Sim. sentido. Você tá falando de gatilhos, cara. Não, tudo bem. Mas é legal que perguntaram, o nome dela sumiu, mas essa questão, né, dos gatilhos, eles se perdem com o tempo. A Amanda. Foi a Amandinha. De fato, Foi a os Amandinha. gatilhos não são uma fórmula, como a gente falou, né? Então não existe uma regra, eles são individuais e eles são mutáveis, que é como a Thalita até colocou lá em cima. Então, constantemente, você tem que reacessar, rever e ver se eles estão funcionando ainda. Porque a partir do momento que eles param de funcionar, porque você está se auto-sabotando de novo, você tem que criar outro, né? Então eu, por exemplo, o ano passado, sei lá, para usar um exemplo bem básico, assim, que eu acho que muitas pessoas devem passar, né? A questão de exercício, por exemplo. Exercício diário. Eu sempre fui uma pessoa que fez muito esporte, tive minhas fases que fiz menos, enfim. O ano passado eu decidi que uma das minhas metas desse ano seria fazer exercício 6 vezes por semana. E se não 7, né? De 5 a 6, assim. Eu tiro um dia pra descansar, às vezes 2 eu escuto bem o meu corpo também. E o que eu fiz pra isso acontecer? Eu, de fato, usei gatilhos. Até o momento que isso se tornou automático e necessário. O meu corpo agora, ele pede exercício. Então, se eu não faço, eu falo, putz, eu preciso me mexer. Eu tenho muita energia, eu sou uma pessoa que tem muita energia. Então, o exercício me ajuda a canalizar e a gastar essa energia de alguma forma, sabe? E reorganizar o meu corpo. Então, no começo, eu usei o suco que eu tomo antes de fazer exercício como gatilho. Por quê? Porque se eu tomo suco, eu não posso tomar café da manhã logo depois. Enfim, é uma questão que eu construí com a minha nutricionista também. Eu tenho que tomar um suco antes do exercício e o café da manhã é só mais tarde. Então eu comecei a usar esse suco como gatilho. Então a partir do momento que eu fazia o suco e tomava o suco, eu tinha que fazer exercício. Não, a Karina já acorda botando um negócio no liquidificador já. Se eu, demora um pouco mais, na cara. Mentira, eu vou até lá e ponho um travesseiro na orelha dele e faço, eu vou fazer barulho. Ela faz isso, quando ela não tá brava comigo, ela faz isso. Enfim, isso funcionou como um gatilho há muito tempo, até que eu não precisava mais desse gatilho. Eu continuo fazendo isso, mas ele não é exatamente o que me motiva a fazer o exercício agora. Se tornou um hábito. Se tornou um hábito de fato. Tem altos estudos, né, que dizem, sei lá, 60 dias. Se você fizer a mesma coisa durante 60 dias que você está se propondo, vai virar um hábito. Você deixa de pensar nisso, não se torna mais um peso cognitivo, você faz automaticamente, se torna um hábito. Sim, exato. Não, e é isso com várias coisas, né? Por isso que eu acho que os gatilhos também são muito mutáveis, né? Porque é isso, às vezes você torna daquilo um hábito, às vezes você ganha um pouquinho mais de disciplina, que você já não precisa mais daquele gatilho, então você vai conseguir outro. Também não adianta você encher seu dia de gatilhos e só ser gatilho, sabe? Aí também não funciona. Você tem que, de fato, estar consciente. Eu acho que isso é uma coisa muito forte, assim, estar consciente com o seu corpo, com as suas capacidades, qual é o seu limite, sabe? O limite também é uma questão muito importante. O limite pessoal e a 2, né? A Deia também ali perguntou em relação a trabalhar no mesmo ambiente com uma pessoa, né? André, que é do Simples Assim, acho que é. Oi, André, eu ia falar. E ela, assim, a gente também, nós somos muito diferentes. E a gente tem muitas coisas parecidas no sentido de ter um ambiente assim, limpo e etc, não necessariamente bagunçado, mas como o Marcos falou, às vezes ele me usa como gatilho, às vezes eu uso ele como gatilho e às vezes isso acaba desgastando um pouco, sabe?
Então, como a gente já falou em outro live também, a gente discute muito sobre os assuntos, a gente conversa muito sobre os assuntos, então assim... Por isso que isso aqui existe. Essa conversa clara é muito importante, né? Com as pessoas que estão em volta de você. Então, olha, eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu não estou conseguindo me concentrar por causa disso, Marcos. Será que você pode tentar me ajudar com isso, né? Então, melhorar talvez uma postura, melhorar essa questão das perguntas. Eu sempre falo, Marcos, para de usar tantas as minhas perguntas na minha memória. Isso me desgasta, sabe? E aí eu não consigo me focar nas minhas coisas. Então, eu acho que essa conversa é uma coisa muito presente na nossa vida também. Total presente, assim. Isso é muito utilizado, na verdade, em vários mercados, vários grupos de pessoas. Assim, o que as pessoas fazem, elas criam grupos, que são grupos que te mantêm, como é que fala? Em inglês isso é accountability, accountable, responsável por alguma coisa. Essa é a melhor forma de você realmente chegar na sua meta, sabe? Se você pegar, sei lá, o seu pai, ou o seu parceiro, ou o seu cachorro, o cachorro não vai te lembrar, mas o seu porteiro, e falar, ó, daqui a um mês eu vou conseguir fazer, sei lá, 15 polichinelos de uma vez. E aí daqui a um mês o seu porteiro, o seu pai, enfim, e aí, tá fazendo 15 polichinelos? Porque, tipo, a gente tem a tendência de falar, putz, não consegui fazer, mas tudo bem, faz daqui a um mês. E aí passa um mês, passa um ano, passa 10 anos e aí, pá, nada acontece. Então, isso são grupos que te mantêm responsável, são pessoas que te mantêm responsável, ou até coisas, sabe? Tem 1 milhão de aplicativos que fazem isso hoje em dia, de te mandar reminders, te mandar lembretes toda hora pra você não esquecer. Então, acha aquele negócio que vai te lembrar sempre do que você se propôs a fazer anteriormente, para que o planejamento não vire nuvem. O planejamento vire algo concreto que você quer alcançar. Eu acho que assim, de novo, não adianta começar, assim, o Marcos e eu a gente já vem testando e aplicando esse tipo de coisa há muito tempo, né? Então, às vezes a gente tem diversos gatilhos dentro do nosso dia, né? Então, assim, se você nunca fez esse tipo de atitude, se você nunca tentou um formato desse, não tenta organizar a sua vida em uma semana e, tipo, colocar 25 gatilhos num dia só, sabe? Você pode se sentir sobrecarregado dessa forma. E aí pode acabar te desmotivando em vez de te motivando, que na verdade esse é o ideal do gatilho, né? Então, eu acho que, assim, se você nunca usou nenhum tipo de gatilho, começa com 3, sabe? Usa 3 no seu dia para coisas importantes, sabe? Tipo, acho que 3 é um bom número, né? Assim como falam também de prioridades de tarefas e etc. Então, assim, usa 3 e não fica se autoflagelando, sabe? Eu tava ouvindo até um podcast dos minimalistas, né? Quem não assistiu o documentário ainda, assista. E eles têm um podcast também. E aí eu tava ouvindo um negócio deles sobre justamente você se sentir sobrecarregado em diversas situações na sua vida. E aí um deles fala até, porque ele tem um problema na coluna há muito tempo, e ele se forçava a fazer agachamentos, né? E ele falava, eu preciso fazer agachamentos, porque eu tenho que fazer agachamentos, só que ele tinha dor. E aí ele colocou na cabeça dele que ele tinha que fazer 1 por dia. Porque se ele conseguisse fazer 1 por dia, ele não ia e colocar isso na cabeça de que 1 era suficiente, ele não ia se sentir sobrecarregado de autoculpa ou de autocobrança se ele não conseguisse fazer 10, entendeu? Então, se ele tava num bom dia, ele fazia 2. E aí ele falava, yes, eu fiz 2. Muito sabe? mais do que eu planejei. Muito mais do que eu planejei. Então é isso. Às vezes, você colocar um limite que é um pouco mais baixo, né? Ou que não gere esse sobrecarregamento de expectativa sobre você mesmo, para que você se auto-sabote depois, seja razoável, sabe? Coloque um limite que você sabe que você pode fazer e que isso vai te fazer se sentir bem depois. Então, você também ficar feliz que você conseguiu, sabe? Falar, puta, eu fiz 5 flexões, que incrível, sabe? Não importa o que o seu vizinho faça 60 em 1 minuto, entendeu? Tem um senso comum que diz que você tem que fazer metade. Então, se você acha que você consegue fazer 10 polichinelos, faz 5. Ou planeja fazer 5, porque aí se você fizer mais, realmente você vai ficar super feliz. Exato. E assim, evoluir. Isso muita gente pode falar, você tá se nivelando por baixo, né? Tipo, você tem que se colocar pra cima, que eu também, hoje em dia tudo você tem que fazer o seu máximo, você tem que morrer, tem que fazer exercício até morrer, tipo, isso é exagerado, sabe, também. Então não é se nivelar por baixo, é simplesmente você conhecer o seu limite, se autoconhecer
e colocar aquilo como uma realidade, independente do que os outros em volta de você fazem, sabe? Então eu acho que isso, a gente usa diversos gatilhos, sei lá, dá mais um exemplo, Marcos, de algum gatilho sem ser o aplicativo da listinha. Fala algum, assim, que as pessoas talvez possam usar, uma ferramenta que as pessoas também possam aplicar na vida delas. Eu tinha a tendência de comer muito quando era mais novo. E isso, eu nunca tive problema assim com peso, sabe? Eu sempre fui magrelo, assim, eu sou que nem passarinho. Se vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas quando eu comia muito, eu me sentia mal depois. Eu me sentia estufado, sabe? E isso gerava problemas pra mim no meu dia a dia. Então, assim, eu quero fazer na minha vida, seja no dia a dia, seja de conhecer lugares, seja de empresas que eu quero criar, seja de pessoas que eu quero conhecer. Então eu estava percebendo que aquelas coisas não estavam alinhadas e estava gerando falta de foco em mim. E eu acredito, eu observo e eu acredito que isso é o caso para muitas pessoas. A gente se pega ainda semanalmente, mensalmente ainda fazendo coisas que não fazem sentido e a gente para e pensa e ressignifica isso ou muda isso. Mas isso se tornou um gatilho muito forte na minha vida. Sempre que eu estou tipo distraído, que eu não estou conseguindo executar ou que eu estou postergando a execução desse negócio, eu falo, mano, tem uma coisa errada com isso, sabe? Eu não devia estar fazendo isso, ou isso não vai me trazer nada. E aí eu paro e penso e ponho no papel e entendo por que eu estou pensando isso, por que eu estou sentindo isso. E eu faço alguma coisa a respeito. E esse ano foi muito forte em relação a isso. Eu tive que quebrar o relacionamento com vários clientes por causa disso. E também no passado eu já quebrei relacionamento com amigos por causa disso, ou com pessoas próximas por causa disso, porque simplesmente não estava me adicionando. Sabe aquela coisa que você vai sair com alguém e só, pô, vou ter que falar com essa pessoa, ou essa tem pessoa, que ir nessa festa. essa pessoa vai estar lá. Todo mundo já fez isso, todo mundo faz isso, né? E de vez em quando a gente ainda faz, mas a gente evita ao máximo. Isso são sinais, entendeu? São gatilhos, estão mostrando que tipo, não faz sentido, não faz, não faz sentido, não faz. E eu sei que é difícil ser tão pragmático assim, com algumas decisões da vida, mas se isso é recorrente, sabe, se isso acontece todos os dias, todas as semanas, todos os meses do seu ano, faz alguma coisa a respeito, entendeu? Porque isso só está sabotando, é aquilo que a Carla falou no começo, é autossabotagem forte que não vai permitir que você alcance suas metas. Acho que é o correio da Xana que tá aparecendo ali, de medo, né? Tenho medo de não dar certo, tenho medo de acontecer alguma coisa, enfim, de não dar certo, né? Correio da Xana. Assim, medo é uma coisa que prende muitas pessoas. E assim, medo de não dar certo, muitas vezes você não vai saber nem se vai dar certo se você ficar com medo. Então, assim, tem aquela famosa coisa que eu ouvia muito da minha mãe, né? Que falava, liga pra não sei quem. E falava, mas e se a pessoa falar não? Tipo, o não você já tem, sabe? Então, assim, o não dar certo, se você nem tentou, ele já existe. Então, assim, se você não tentou, ele já não deu certo. Então, por que não tentar para que dê certo, né? Então, isso também se aplica muito a essas coisas, assim. Eu acho que que nem o Marcos falou, de você identificar, putz, eu tenho que ir nessa festa, eu tenho que falar com essa pessoa, eu tenho que fazer isso, porque senão, assim, você não tem que ir nada, sabe? E se você ficar com medo, ou medo de falhar, ou medo de não dar certo, você não vai viver de fato, você não vai saber realmente aquilo que você gosta ou não gosta, sabe? Eu vivi muito assim, né? Eu tinha medo de fazer certas coisas antes de dar a minha chave aí, eu mudar de estilo de vida. E cara, se eu não tentasse, eu nunca ia saber se dá certo, sabe? Então eu acho que medo é uma forma de autossabotagem também, sabe? E medo é um assunto, que tipo, é outro live, outra semana, assim, pra gente explorar, mas... eu acho que usar os gatilhos pra essas coisas também funciona. Pra quebrar isso também, é uma super forma de, tipo, você quebrar esses medos. Porque, assim, a gente vive numa falsa bolha de segurança na sociedade e isso gera na gente, tipo, ondas de achar que, se eu sair na rua eu vou ser assaltado, se eu andar de moto eu vou cair, se eu surfar eu vou me afogar, se isso, se aquilo.
E isso previne muitas pessoas de viver tudo aquilo que elas querem fazer porque elas acham que vai acontecer uma coisa ruim. E não. Entendeu? Tipo, nossos ancestrais viviam na savana, na floresta e sobreviviam. Então, assim, o medo pode ser quebrado de diversas formas e uma das formas é essa, você entender qual é a origem disso. Então, sempre que você sentir medo de alguma coisa, a gente sugere que você vá a fundo nessa questão. Essa é um detalhe muito importante, assim, todas as pessoas especialistas nesses assuntos dizem isso, historiadores, cientistas, enfim. Se você está sentindo medo de alguma coisa, tem alguma coisa ali importante. Entendeu? Então, assim, se você está com medo de ir nadar, vai nadar. Porque você vai descobrir alguma coisa importante sobre você. Mesmo que seja que você não gosta disso, ou mesmo que você seja que, sei lá, que você tem pouco fôlego, vai ser uma coisa importante, entendeu? Vai ser uma coisa importante para você. Se você tem medo, faz. E tem muitos especialistas em produtividade que falam, se você tem medo de fazer uma coisa que está na sua lista de to-do, faz aquilo primeiro. Porque isso vai gerar diversas coisas positivas para você, seja um bem-estar e a possibilidade de fazer todas as outras coisas de forma muito mais rápida, ou seja, tipo a paz de espírito de finalmente ter se livrado daquilo. Então vai a fundo nisso e descobre o porquê que você está sentindo aquilo e executa. E é muito legal isso que você falou, na verdade, né? Porque eu penso muito nisso. Se você não enfrenta essas coisas que mais te apavoram, mais te dão medo, ou mais você tem aflição, ou não sei o quê, se você não vive aquilo, você fica na sua zona de conforto. E acho que a gente pode trazer um exemplo prático aqui pra você, né, Kalina? Pra mim? Vamos trazer pra você. Fala. Há 6 anos atrás, a Kalina, a gente falou isso da última vez, mas acho importante trazer isso como uma questão do medo também. Há 6 anos atrás, a Kalina tinha medo de falar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de expor o trabalho dela, certo? Ela tinha medo de expor o trabalho dela, vocês entendem? Ela tinha medo de expor o trabalho dela. Vocês já viram o trabalho, né? Baicaju, entra lá, @ E imagina se ela não tivesse enfrentado um medo, seja por lá qual motivo que ela fez ela enfrentar um medo, esse é assunto para outro momento. Ela não estaria aqui hoje. A gente provavelmente não estaria aqui hoje porque o nosso relacionamento estava indo pro buraco por questões desse tipo, sabe? A gente não, de conflitos, de não enfrentar medo, enfim. Se ela não tivesse enfrentado o medo dela, ela não estaria executando todas as coisas incríveis que ela está fazendo hoje, ela não teria o sucesso que ela tem hoje, ela não teria o reconhecimento que ela tem hoje, se ela não fosse falar com as pessoas, sabe? Entrar nos lugares, visitar as galerias, conhecer pessoas do ramo, ela não seria tudo que ela representa hoje e não teria a qualidade de vida que ela tem hoje. Então foi um negócio que ela foi direto, assim, no medo. Pá! E foi difícil. Não foi fácil, assim, claro, teve um processo aí de tentativa e erro e tudo bem, sabe? E a mina de ouro tava dentro do medo dela, que era a arte dela, era o trabalho dela. Enfim, esse é um exemplo muito prático, assim, que aconteceu nas nossas vidas, já aconteceu várias coisas comigo também. E é uma coisa que a gente aconselha, sabe? A Correios da Chan falou isso. Se você tá com medo de alguma coisa, tipo, entende por quê. Vai a fundo na questão e destrincha isso, ressignifica isso. E eu acho que isso medo é só um paralelo, né, a tudo que a gente estava falando antes também dos gatilhos, assim, porque se você começa a observar o porquê que você não está conseguindo executar alguma tarefa, sabe? Então, tanto como enfrentar um medo ou enfrentar o medo de falhar, né, ou assim, tipo, você nunca vai saber de fato, você tem que errar, você tem que ir pra você ir justamente reiterando o processo e tentando de novo. E se aquele gatilho não funcionou, você tenta outro, sabe? E por que você se auto-sabota todas as manhãs pra fazer exercício? Por que você não consegue comer melhor, sabe? Tem que entender o porquê. O porquê, ele é de fato a essência daquilo lá. Então, assim, independente do sentimento, né? Medo é um sentimento. Enfim, frustração, o que você tá sentindo e o que tá gerando aquilo, né? Então é um processo de autoconhecimento mesmo, para você conseguir justamente colocar esses gatilhos e se... É quase que você se encurralar. Não, mas é isso. Se encurralar esse sentimento, é isso, quando chegar aquilo, quando tocar aquele alarme, ou quando acontecer aquela coisa no seu dia, ou quando você encontrar aquela pessoa e sentir aquela coisa,
vai fazer isso, tá? Aí você fala, putz, tem que fazer alguma coisa, tem que agir. É o bater ou correr, né? É o... Por que nossos gatos, eles voam toda vez que eles escutam um barulho algo esquisito? parecido com uma cobra. Ou eles, enfim, eles vão para um lugar de segurança deles, sem olhar para trás, né? É o gatilho deles. É um gatilho muito bem esculpido por milhões de anos pela natureza de proteção. É um instinto. O instinto é um gatilho, é um instinto de proteção. Isso foi esculpido durante anos para que ele sobreviva. E por isso que ele está aqui na nossa casa hoje. Sim. Eu acho que a gente já falou bastante, eu acho que a gente pode... a gente falou muito de rotina, né? A gente estava conversando hoje no carro de como que isso pode parecer muito estruturado, né? E a gente falou justamente da quebra disso, né? Que isso pode ser um gatilho também. Então, se você tem uma rotina muito bem estruturada, com gatilhos, está executando e etc., às vezes a quebra dessa estrutura, a quebra dessa rotina pode ser um gatilho. Então, por exemplo, eu passei a semana inteira na praia, a Kalina ficou alguns dias comigo também, ela teve que voltar rapidinho para São Paulo, mas ela ficou a maioria do tempo lá comigo também. Isso na nossa vida é um gatilho, assim, a gente costuma ir pra praia todo final de semana e de vez em quando a gente faz esses retiros num lugar que é super importante pra gente, que faz super bem pra gente. E isso são gatilhos fenomenais, assim, sabe? Pra gente isso faz sentido, porque a gente precisa desse contato com a natureza. Então... individualmente e conectados também. O Marcos e eu, a gente trabalha junto, a gente mora junto, então a gente convive muito. Então sair do nosso ambiente também nos alinha de novo, entendeu? Total. Porque você consegue ver em perspectiva. Se você tá naquela roda gigante ali todos os dias, você fazendo um negócio, você não consegue ver. Então, quebrar a rotina de vez em quando, mudar o caminho do trabalho pro trabalho de vez em quando, comer uma coisa diferente de vez em quando, são ótimos gatilhos também para você se realinhar, para você adicionar mais coisas que fazem sentido no seu dia. Então, é uma estruturação, mas é também uma desconstrução disso que vai fazer que você tenha os seus dias mais produtivos. Não, exato, eu acho que... E felizes. Total, e nós somos seres adaptáveis, né? Então, na verdade, é muito fácil você cair na rotina no sentido de repetitivo, né? Naquela coisa da zona de conforto. Entediado. E entediado. E é muito fácil acontecer isso. Pra mim é muito fácil acontecer isso. Eu fico entediada muito rápido. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que precisa de movimento. Eu preciso de coisas diferentes. Eu me movo por desafios. Então, se eu não me coloco esses desafios, eu fico estagnada. Então, assim... além de colocar coisas pra te motivar, também desconstruir é muito legal, sabe? Então essa perspectiva de que você pode desconstruir aquilo, ou o que você pode fazer pra não sentir aquilo, né? Então, basicamente assim, gente, é muito autoconhecimento, a gente não tem a fórmula, nem a Vanilla, e ela tem a fórmula, ela tem a tá fórmula. viva. A gente tem as nossas questões individuais e a gente tem as nossas coisas coletivas também, sabe? Então, assim, durante a semana, de novo, manda sua pergunta, sabe? Compartilha com a gente alguma... Pode ser em comentário em alguma foto, pode ser uma mensagem. E a gente tenta se ajudar, sabe? Assim como eu e o Marcos, nós somos duas pessoas, isso é uma vantagem. Muitas vezes eu falo, nossa, Marcos, eu tô com uma dificuldade, eu não sei o que fazer, sabe? E às vezes ele me dá um insight, só pelo fato de estar fora da situação, ele traz uma outra perspectiva, sabe? Então eu acho que a palavra perspectiva é muito legal, sabe? Você se enxergar de outras perspectivas, né? Então, o que o Marcos falou do medo, ou de certos sentimentos, ou do porquê que eu não consigo fazer isso, você olhar aquilo de diferentes perspectivas, como se você saísse um pouco daquilo, olhasse de fora, pra você compreender e você colocar esses gatilhos pra mudar uma atitude, sabe? Perspectivas é uma palavra legal mesmo, sabe? Que a gente não fala sobre isso essa semana. Podemos trazer perspectivas. Toda semana a gente faz um tema específico e no fim da semana a gente faz um live como esse, para discorrer mais sobre o assunto e para responder as perguntas que foram enviadas. Exato. Talvez perspectivas sejam para a próxima semana. A gente tá muito ligado ao gatilho, né? E a gente aplica isso muito, essa quebra de perspectiva, né? Isso é muito legal. O que você acha? Conta pra gente. E se você tiver ideias mais legais pra gente falar essa semana, por favor, mande até tipo hoje
pra gente, pode não, ir. até amanhã, pra gente definir qual vai ser o tema da semana e a gente falar mais a respeito. A nossa ideia é essa. Nossa, tá meio desculpa. Não, é que eu fui pra frente, Ah. calma. A nossa ideia é essa, então a gente falar durante a semana, durante alguns posts, algumas coisas que a gente aplica na nossa vida e depois discorrer um pouco sobre o assunto, sabe? Mas a Thalita gostou da ideia da perspectiva, então vamos lá. Boa, talvez seja um bom candidato. Sim, então é isso, pessoal. Os meus pais voltaram de viagem hoje e a gente vai lá dar um alô pra eles, né? Perspectiva e percepção, gostei. Gostei, tá inspirada. Tá rápida, hein? Legal. Então a gente vai jantar com os seus pais agora. Sim, vamos. Muito bom. Obrigado por você estar aqui conosco. Sim. E até a próxima. Até a próxima, boa semana e comece a implementar os gatilhos e conta pra gente se tá dando certo. ou não. Conta. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo. E aqui deu pau a câmera,